programa de responsabilidade e produção da Câmara Municipal de José Bonifácio. Antes de mais nada, agradecer ao Sérgio Marques, que está aqui conosco, comandando a mesa de som, ao Francisco Melchior também, que está aqui fazendo as gravações para o site e também para as mídias sociais da Câmara Municipal. Hoje recebendo nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara Municipal, ele que comanda os destinos do Poder Legislativo com muita transparência, com muito respeito ao cidadão, o Rafael Claudemiro Nisato. Rafinha, bom dia, prazer em reencontrá-lo aqui no Cidade em Pauta. Bom dia, Marco, dizer que é uma satisfação ser entrevistado mais uma vez por você. Estava aqui, você fazendo muita falta, o Sérgio te substituiu com bastante louvor e cumprimento o Sérgio e toda a equipe da Sinal. Dizer que realmente também foi um prazer ser entrevistado pelo Sérgio Marques, mas a saudade, né, desse grande jornalista que é o Marcos Bucater, hoje voltando. Hoje não, já voltou, né? Mas comigo é a primeira entrevista, então um grande prazer tê-lo aqui. Cumprimentar o Francisco, em nome do Francisco, deixar um grande abraço a todos da Câmara Municipal. E os meus abraços tradicionais, viu, Marco? Vamos aqui, lá. Pro Axé, pro Curtinha, pro Guri, pro Elcinho, pro Zezão, pra Shirley, pro Nenê Pereira, pra Luciana, pra Jennifer lá do Bar do Pereira e pro Luiz, né? Senão o Luiz vai ficar com inveja do terceiro gole, que é vizinho ali do Bar do Pereira, né? Deixar um grande abraço em nome deles, deixar um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo hoje. Presidente, ontem no encerramento da sessão, eu vou até começar de trás para frente, no encerramento da sessão o senhor lembrou que hoje é o Dia Mundial do Profissional de Enfermagem. E antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria passar o último boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal de José Bonifácio, da Secretaria de Saúde, com relação aos casos de coronavírus. Foram 49 notificações, 9 casos confirmados, 6 suspeitos e 34 casos descartados. Entre os 9 confirmados, 2 estão curados, 5 estão em isolamento domiciliar, 1 está internado e tivemos um óbito em março de uma senhora de 82 anos, o nome não foi divulgado e a contraprova acabou chegando com o exame dando positivo para a Covid-19. E ontem, no encerramento da sessão, o senhor lembrou desses profissionais tão importantes nesta questão da pandemia, que estão ali mais do que nunca na linha de frente dessa questão. Todos os riscos são eles que têm primeiro contato, todos os riscos iminentes desse pessoal da linha de frente, que é o pessoal da enfermagem, médicos, enfim. E eu queria que o senhor começasse falando, então, sobre essa questão que foi o encerramento da sessão ontem. Muito bem lembrado, hoje é o dia do enfermeiro, o dia dos profissionais de enfermagem, presidente. Olha, Marco, muito bem colocado por você. Eu gostaria aqui de deixar um grande abraço aos enfermeiros e enfermeiras, a todos aqueles que trabalham dentro da saúde, são nossos heróis de capa branca, né? Vestidos de branco, que vêm fazendo um trabalho no Brasil e no mundo de excelência, colocando as suas vidas em risco para nos proteger, para cuidar dos nossos enfermos. Dizer que é um dia a se reverenciar esses profissionais, né? A gente já tinha estima por essa profissão, hoje a estima ainda é maior. Tendo em vista ainda, Marco, não é oficial, mas me parece que a maioria dos suspeitos são pessoas ligadas à saúde. Para você ver o risco e como é complicado estar na linha de frente. Então, a vocês, nossos anjos de branco, né, fica aqui os meus parabéns, a minha homenagem a vocês, né, reverencio a vocês que fazem um trabalho assim de excelência, não só no nosso município, mas também no Brasil e no mundo. Hoje, vocês são os verdadeiros anjos que cuidam de todos os enfermos e nos acalentam saber que vocês estão aí para nos proteger e para cuidar de nós e dos nossos queridos. Muito bem, presidente, só para deixar claro que esse boletim que eu passei agora veio da Secretaria de Saúde, né? Sim, sim. Então, quer dizer, desses 6 suspeitos, parece que 4 é da área da saúde. Então, isso, muito grande o comentário, né? Foi justamente isso. E por isso que a gente tem realmente... A porcentagem é muito grande. Por isso que a gente tem que realmente reverenciar esses profissionais.
porque eles estão realmente na linha de frente, né? Eles que fazem todas, você chega, é por eles que você passa pela triagem, por tudo, eles que vão tirar a temperatura, e às vezes, muitas vezes, sem os equipamentos necessários em muitos locais, né? Aqui espero que eles estejam sendo cuidados da forma que eles merecem, mas em muitos locais você vê aí na TV que faltou os equipamentos de segurança para esses profissionais. Então, realmente, é um dia a se reverenciar. Eu acho que é um grande orgulho para todos nós, nossos enfermeiros, enfermeiras, ou seja, todos aqueles que são ligados à saúde de uma forma geral. No último dado geral, presidente, e também aos ouvintes, o Brasil acabou passando, uma notícia triste, né? Acabou passando os Estados Unidos com relação às mortes de profissionais de saúde. Nos Estados Unidos, 9.600, o Brasil chegou a 9.800, quer dizer, nós passamos já os Estados Unidos com relação à morte por Covid dos profissionais de saúde. Muito por conta dos equipamentos de segurança. Eu acredito que os Estados Unidos estavam mais preparados com relação a esses equipamentos de segurança. E aí é onde temos que realmente, Marco, reverenciar esses heróis brasileiros, esses enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, ou seja, todos que são ligados à saúde. Muito bem, presidente, vamos então ao assunto principal, o assunto que tomou conta da sessão da Câmara de ontem. Praticamente a sessão toda foi com relação à questão do decreto, né, do aluguel lá do prédio onde funcionava, né, as pessoas conhecem assim, o supermercado Dionísio, por parte da Prefeitura. Foi a sessão, inclusive o senhor pediu para que explicasse que a sessão começou um pouco atrasada porque houve uma reunião na sala da presidência para deliberar a questão de liberar um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Flávio Manuacmi e um requerimento, 2 requerimentos, um do vereador Flávio e um do vereador Aldo, também com relação a essa questão do aluguel. O senhor falou, foi muito enfático com relação a contrariedade, né, desse aluguel. O senhor demonstrou ser contra esse gasto. Então, eu queria que o senhor deixasse para os ouvintes que estão acompanhando o Cidade em Pauta nesta terça-feira e que não tiveram oportunidade de ouvir a sessão, esse assunto do aluguel, esse tão comentado aluguel do Paço Municipal que iria para o supermercado Dionísio. Olha, Marcos, muito oportuno você colocar já no começo essa questão. Acho que é uma questão que a gente vai debater ela ao longo do programa, porque é algo que a comunidade toda, a cidade toda está falando. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro à população que nada do que foi feito com consentimento da Câmara Municipal, com consentimento dos vereadores. Estão tentando colar esse rótulo nos vereadores e dizer que não cola, gente. Não é dessa forma que funciona. Pelo contrário, ontem a Câmara, a reunião começaria às 20 horas, houve um atraso de uns 20 minutos por conta exatamente da contrariedade da Câmara com relação a esse contrato que o prefeito quer fazer, né, e fez, do aluguel desse prédio onde era o supermercado Dionísio, para ficar mais claro para as pessoas, ali perto da rodoviária, num valor, Marcos, de 22 mil e poucos reais, com desconto cerca de 20 mil reais por mês. O que eu penso? Você gastar 20 mil reais de aluguel num momento de pandemia, que estamos falando aqui que está faltando equipamento de segurança aos nossos profissionais da saúde no Brasil todo. Além disso, respiradores e outras coisas dentro da saúde. Além disso, 1.000 outras prioridades que nós já falamos aqui da nossa cidade. Questão de melhorar a qualidade do João Lania, a iluminação da Miguel Brandão, uma ponte para ligar e olha que eu estou misturando, mas é para as pessoas entenderem, estou colocando pontos de prioridade. A ponte que liga o polo industrial a Assis Chateaubriand, e entre outras. Aqui foi colocada muitas outras questões. E aí o prefeito vem com um projeto dessa magnitude, com valores vultuosos, com uma multa de 2 milhões de reais. Ontem foi dito pelo vereador Fabião, comprovado, mostrado, que aquele prédio foi vendido por 980 mil reais. E eu ainda comentei que se gastasse 1 milhão para reformar, ficaria 1.980.000 reais pronto. Ou seja,
menor que a multa de desistência de contrato. Ou seja, o prefeito, no final do seu mandato, faz um contrato de 60 meses. 5 anos. De 5 anos. Quer dizer, ele compromete o próximo prefeito e o outro. E o outro, e um período do outro. Quer dizer, duas legislações, uma legislação toda e o começo de uma outra legislação. E se o prefeito desistir do contrato, ele paga 2 milhões, simplesmente 2 milhões de multa, que é maior que o valor do próprio prédio, né? Ou é maior do que o valor que a empresa que comprou pagou. Então, é algo que eu comentei ontem, que aí seria um negócio da China, né? Aí qualquer um quer. Você compra algo, já aluga num preço vultuoso e se garante por 5 anos, e se o inquilino desistir, ele vai pagar para você e você vai continuar com o bem o valor que você pagou, mais do que o valor que você pagou pelo prédio. Então, deixar claro para a população que a Câmara não concorda. Foi votado 2 requerimentos, que nós vamos falar no próximo bloco. Sim. Foi votado um projeto também, tentando sustar, que também nós vamos falar, nós vamos ter que entrar para o reclame, e a gente entende os horários da rádio. Mas deixar claro, né, a contrariedade da Câmara com relação a esse contrato, ao meu ver, vergonhoso da nossa cidade, com relação a tirar o paço municipal e colocar o paço municipal no supermercado, onde era o supermercado Dionísio, em frente à rodoviária. Nós tivemos ontem 3 votações com relação a essa questão, 2 requerimentos e um projeto de decreto legislativo. Se o senhor me permite, vou começar pelo requerimento, que foi de autoria do vereador Flávio Manuacmi, que pede, vou resumir, tá, porque são 5 itens, mas um resumo é a cópia capa a capa da dispensa de licitação 3/2020, do processo de licitação número 52/2020, referente à locação de imóvel comercial na Avenida São João 72. Na justificativa, o vereador diz o seguinte: no último dia 8, foi publicado no Diário Oficial, na edição 1188, 2 extratos de contratos com a Prefeitura Municipal com as locadoras Blue Waters Locadora Limitada e Império Real Locadora Limitada. E ele diz aqui, na calada da noite. O senhor concorda com a justificativa do vereador? Olha, não existia nada no portal da transparência. Eu acho que quando não existe nada e o portal chama... O senhor me permite, eu estou perguntando porque é o que o senhor disse. Algumas pessoas tentam colocar que os vereadores sabiam do que estava acontecendo e nada fizeram, esperar o contrato ser assinado. E isso tem que ficar bem claro, ninguém sabia. O senhor deixou bem claro isso ontem. Isso, para explicar para a população, é o seguinte: haviam especulações que poderiam ser a prefeitura, que poderia ser uma igreja. Essas especulações, elas realmente existiam. E a gente temia por isso. Porém, dentro das atribuições nossas de vereadores, até acontecer, a gente não tinha o que fazer. Assim que aconteceu, me parece, na sexta-feira, anteriormente nós não tínhamos conhecimento, por quê? Como o vereador colocou calada da noite, ele quis dizer que no portal da transparência da prefeitura, nada apareceu até aquele momento. Ou seja, nós não tínhamos conhecimento nenhum do contrato, da forma que foi feito, a forma que foi elaborado. É algo assim muito nebuloso, vamos dizer assim. Mas o interessante e o primordial, e o que eu quero que a nossa comunidade entenda, é que ontem foram feitas todas as medidas cabíveis pela Câmara Municipal para que a gente tentasse impedir, aí, sustar esse aluguel. O que eu, como presidente, e todos os vereadores juntos, tá? Não vai ser o Rafael Nisato, o Rafinha do Bar, presidente, que vai fazer, não. É todos os vereadores de forma uniforme, pretendemos. Primeira coisa, denunciar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado esse contrato, né? Para que ele seja investigado. A gente acredita que existem muitas irregularidades nesse contrato. Realmente, a palavra calada da noite é uma metáfora, né? Mas muito bem colocada por conta do que eu disse. Não havia nada nos portais da transparência da Prefeitura Municipal. Então a comunidade não sabia, os vereadores não sabiam, ninguém sabia. Todo mundo foi pego de surpresa. Pelo contrário, nós vereadores acabamos sendo informados por munícipes que
que tiveram a informação e nos comunicaram. Então, mas ontem eu parabenizo toda a Câmara Municipal, todos os vereadores votaram a favor dos requerimentos e também do projeto que susta essa contratação. Outra coisa, outro rótulo que estão querendo colar nos vereadores, ao qual eu vejo que quem é inteligente não vai colar, é de que vereador tem conchavo com o prefeito. Eu vou falar por mim. Houve algumas comissões processantes contra o prefeito. Eu votei para abrir todas para investigar, né? São CIPs, Comissão, Investigação e Processante. Eu votei todas para abrir. Inclusive, uma chegou até o final. E eu votei pela cassação do prefeito por achar que havia irregularidades, e havia. Porque a comunidade, às vezes, muita gente até hoje não sabe por que o prefeito voltou ao cargo e acha que ele provou que estava tudo certo e não foi o que aconteceu. A justiça entendeu que ele não foi intimado e, por falta dessa intimação, que eu não concordo com a justiça, mas respeito, ele voltou ao seu cargo. Mas não o mérito. O mérito, ninguém mexeu no mérito. No mérito ele saiu culpado. E, infelizmente, a justiça, através de uma brecha, o desembargador que já havia votado, estranhamente mudou o seu voto e devolveu o prefeito ao cargo. Então, dizer que eu não tenho rabo preso com ninguém, meu voto sempre foi em defesa da comunidade, vai continuar sendo. Ontem não tive a oportunidade de votar, mas tive participação efetiva nesse processo, porque quem coloca a pauta em votação é o presidente. Sem dúvida. Então, eu parabenizo a comissão, né, a Comissão de Justiça e Redação, que se reuniu antes da sessão, chegamos às 7 horas da noite, ficamos deliberando até 8h20 e atrasamos a sessão por conta disso, mas colocamos esses projetos e requerimentos que eu acho de extrema importância para a comunidade. E desta forma, Marco, entendendo que desmistifica e desmente pessoas que tentam colar que existe acordo de vereador com o prefeito. Se existe acordo de vereador com o prefeito, eu tenho certeza que tem um grupo de 6 vereadores que, nesses 3 anos, sempre fiscalizaram e bateram de frente com o prefeito. E bate de frente até hoje. Se tiver que bater de frente para defender a comunidade, nós vamos estar sempre atentos a fiscalizar e a denunciar e fazer valer o bom uso do dinheiro público. Bom, o requerimento foi aprovado, claro, por 8-0. O presidente já deixou claro, né? O presidente não vota só em caso de empate ou quando a matéria exigir 2/3 de votos. Então ele deixou bem clara a sua posição, mas não teve oportunidade de votar. Mas mesmo assim, o requerimento foi aprovado por 8-0. Agora, o prefeito tem 15 dias para responder às indagações do vereador. Outro requerimento também que foi aprovado, que indiretamente diz respeito a esse assunto, foi o 15/2020, de autoria do vereador Aldo Roberto de Stefano, que requereu as informações sobre os prédios que a prefeitura paga, locação, endereços, valor de cada locação e qual órgão funciona em cada um dos prédios alugados. O senhor tem conhecimento se são muitos prédios, vereador? O senhor conversou com o vereador Aldo? Tem já alguma prévia? Não. E é para medir quanto que gasta? Como é que foi isso? A gente tem noção de alguns prédios, né? Mas longe da gente saber todos os prédios. E justamente o requerimento é por conta disso. E outra questão é de que, por o prefeito não respeitar de maneira nenhuma a Câmara Municipal, nós não sabemos se há intenção do prefeito cancelar algum desses contratos. Porque não houve explicação, Marcos. E por isso a indignação. Porque, de repente, ele poderia nos convencer que é um bom investimento. Nós estamos pagando um X de aluguel e vamos parar de pagar, não vamos pagar aluguel mais para ninguém. Vamos pagar aluguel só ali, então ainda vai gerar uma economicidade. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Não acredito que seja isso, mas aí seria diferente. Fica muito difícil a gente trabalhar sem informação. E de que forma a gente consegue informação na prefeitura, Marcos? Apenas através de requerimento. E isso quando esses requerimentos são respondidos de forma realmente efetiva. Às vezes eles fazem lá que respondem, mas não respondem nada. Então é bastante difícil. Eu acho que é por conta disso, né? Eu parabenizo o vereador Aldo, ele colocou muito bem ontem na tribuna o seu posicionamento, um vereador que eu tenho o maior carinho, aprendi muito com o vereador Aldo.
estamos juntos, é o 8º ano, né? 2 mandatos juntos. É um vereador ao qual eu aprendi a admirar e aprendi a crescer também enxergando a forma de trabalho dele. Eu acho que a gente ali a gente se espelha muito um no outro, no que é bom de um, no que é bom de outro, para a gente fazendo essa metamorfose, né? E dizer da importância agora dessas respostas, né? Tanto do requerimento do vereador Flávio Manuacmi, quanto do vereador Aldo, para que a gente possa ter argumentos para conversar com a comunidade também, né? Para a gente ter resposta desses requerimentos, para a gente ter uma colocação ainda mais criteriosa, porque nós não temos informação nenhuma. Nós estamos assim, da mesma forma que a comunidade, que a população está, nós estamos sem saber de nada. E que jeito nós conseguimos as informações? Apenas através de requerimento, ao qual eu parabenizo os colegas vereadores pelos requerimentos, parabenizo toda a Câmara por ter votado a favor e agora aguardar essas informações. Muito bem, nós vamos falar daqui a pouquinho do projeto de decreto legislativo. Como é que funciona? O projeto de decreto legislativo ele é votado na sessão e depois o presidente tem que fazer o decreto, né? Primeiro é um projeto, se é aprovado, o presidente faz o decreto legislativo com base, claro, no texto, no objeto que foi a parte central do projeto de decreto. Esse projeto de decreto ontem apresentado, ele susta, ou seja, ele interrompe, ele não cancela. Ele não cancela, né? Ele só interrompe, ele susta os contratos da dispensa, viu? Como eu falei que mudou, agora é assim mesmo. Os processos de licitação 52/2020. Mas esse projeto a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas, presidente, o vereador Fábio Peão ontem, ele, numa das indicações que ele reiterou, e é da sua área, ele pediu providências, né, do setor de obras da prefeitura com relação à questão da deteriorização do estádio municipal Antônio Pereira Braga, né? Muro, cabine de imprensa. Quantas vezes eu e o Serginho já pulamos naquela cabine, corremos risco de cair lá de cima, né? Porque do jeito que está, um pulo meu lá, agora vai para baixo. Enfim, está tudo deteriorando e o vereador foi lá, tirou foto em março, voltou, tirou foto agora, provou que o muro está cedendo e é da sua área. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque parece que a Secretaria de Esportes, a Delegacia de Esportes, né, está inerte. Parece. Olha, Marcos, é com grande tristeza que eu comento a respeito do esporte em José Bonifácio, né? Primeiro que a gente tinha um secretário que, mesmo sem ter condições financeiras de trabalhar, vinha fazendo um bom trabalho e foi dispensado. E aí eu não consigo entender. Quem trabalha bem, o prefeito dispensa. Segundo que não foi feito nada de melhoria nessa administração com relação ao Antônio Pereira Braga. Patrimônio nosso, né, Sérgio Marques? Patrimônio de nós, amantes do esporte. Sérgio Marques, quantos jogos já jogou? Bom goleiro, viu, Marcos? E também narrou, né, naquele campo. Quantas vezes joguei com amigos de quanto tempo. E vejo com uma grande tristeza o que vem acontecendo nessa administração. E eu apoiei o atual prefeito na campanha, pedi voto para ele, com a promessa de que iria ser feitas inúmeras melhorias no esporte. Foi prometido que não haveria mais nome de candidato em uniformes. Patrocínios, que né? Não havia nome de deputados, que patrocínio que a cidade daria valor aos times amadores. Há alguns anos sequer campeonato amador teve. Eu continuo, através da minha empresa, patrocinando a maioria dos times de José Bonifácio com uniforme, porque, infelizmente, Marco, o poder público nada faz. Se não faz, para aqueles que tanto precisam, que não são nossos times amadores, que é uma dificuldade gigante desses heróis aí, como o Pitão, como o Joãozinho do Primavera, entre outros. Se a gente começar a falar, vai faltar gente, né? Mas Bulinho, o Beto, esses caras que realmente amam o futebol e que não acabou o futebol até hoje, o saudoso Pitita, né, Sérgio? Tantos nomes que fazem aí a história do nosso futebol amador. Aí vem um prefeito e deixa acabar, nem dá manutenção no que tem, né? Então é com muita tristeza que eu falo do Antônio Pereira Braga, é com muita tristeza que eu falo do setor de esportes, tá? Da perca
do Paulo Márcio, que para mim vinha fazendo um bom trabalho, mesmo com dificuldade. Então, a palavra que fica é só lamento. Muito bem, vamos falar então, como nós prometemos, do projeto de decreto legislativo 3/2020, de autoria do vereador Flávio Manuacmi, que susta os contratos da dispensa 3/2020 do processo de licitação 52/2020, esse projeto que também foi colocado no mesmo dia que foi protocolado, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Para que se descole também a imagem de que a Câmara segura projetos, que o presidente engaveta projeto, isso não existe lá, o senhor já falou isso várias vezes. E foi protocolado ontem, a comissão se reuniu, aprovou, pôs em plenário, a assessoria legislativa também deu a sua opinião, enfim. O senhor deixou tramitar normalmente no mesmo dia do protocolo do projeto, porque era de interesse da comunidade. Agora, esse projeto de decreto sendo aprovado, como foi, o senhor faz o decreto e comunica o prefeito. Como é que vai funcionar isso, presidente? Acredito que hoje ainda eu devo estar fazendo esse decreto, comunicando o prefeito do sustamento, né, de sustar, que, como você disse, não é cancelar, a gente vai sustar, até mesmo para que a gente tenha tempo dos requerimentos serem respondidos, né? E talvez, nesse período, o prefeito nos convença que é um bom negócio, que faltou diálogo, que ele, infelizmente, ele errou, mas não conversou com os vereadores. E aí a gente consiga, se ele nos convencer, se isso acontecer, da gente vir aos rádios, à própria sessão da Câmara e dizer, não, comunidade, o projeto é bom por causa disso, vai deixar de pagar aluguel em tal lugar, vai deixar de pagar aluguel em tal lugar, vai colocar tudo num lugar só para dar comodidade à comunidade, você entendeu? Mas como isso não aconteceu, eu acho que foi fundamental o que foi feito ontem pela Câmara. Hoje o decreto acontecerá com certeza, o prefeito será comunicado. Eu entendo que esse decreto vale como lei, por conta de que foi votado em plenário. Ele pode até entrar na justiça pedindo um anulamento dessa lei, desse decreto, mas entendo que até ele não conseguir isso, o decreto deva valer. Então, parabenizar todos os vereadores, você disse muito bem, parabenizar a comissão e dizer à comunidade, tem gente que fala que a Câmara segura projeto, eu gostaria que alguém provasse quando um projeto foi votado fora de prazo, né, das comissões, e quando a comissão liberou, eu como presidente, em quanto tempo coloquei para votação, sempre dentro dos prazos, né? Às vezes sim, a comissão demora mais para avaliar um projeto, porque ele é mais complexo. E às vezes não vai gerar prejuízo ao município. Às vezes não vai. Porque se for gerar prejuízo ao município, eu confio muito na comissão. São vereadores sérios, os vereadores que compõem a comissão. E até hoje eu não tenho o que dizer da comissão. Ela vem fazendo o seu trabalho, ela faz seu trabalho com maestria, dentro dos prazos, sempre que é necessário, como ontem, em tempo recorde, foi analisado, dado parecer jurídico, e aí eu agradeço também a minha assistente legislativa, que ficou o dia todo analisando esse projeto, para que a gente pudesse ontem votar e aprovar, e hoje, se Deus quiser, a gente fazer esse decreto sustando aí esse contrato da prefeitura com aquele prédio nesse valor vultuoso de milhões, né? No final do contrato. 1.220.000, né? No final do contrato, mais de 1 milhão. E só para que você que está nos ouvindo entenda a importância da Comissão de Justiça e Redação, se a Comissão de Justiça e Redação, pela maioria dos seus membros, der o parecer pela ilegalidade ou pela inconstitucionalidade do projeto, ou ambos, né, a ilegalidade e a inconstitucionalidade, o projeto não vai nem a plenário, né? Ele é tido como rejeitado segundo o regimento interno. Tamanha a importância da Comissão de Justiça e Redação na engrenagem do trâmite de qualquer projeto que chega na Câmara Municipal, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, é muito importante esse trabalho e saber a responsabilidade desses vereadores, né, presidente? Porque não é uma brincadeira, vou lá e vou assinar. Não é assim, é uma coisa muito séria a Comissão de Justiça e Redação, né? Eu respeito muito essa comissão, acho que ela trabalha de forma... qual seria a palavra?
Eu ia usar a palavra clareza, mas não é a clareza. Transparência? Transparência, isso é a mesma coisa, né? Clareza, mas a transparência cai melhor, né? Outra coisa, Marco, agora que você colocou o valor final do contrato, olha que incoerência. 1.200.000 pelo contrato inteiro. 1.224.000. Isso, e uma multa rescisória de 2 milhões. A multa rescisória é maior do que o valor final do contrato, ou seja, quem que é o louco que vai cancelar o contrato? Então, é muita incoerência dentro de um contrato só. E eu não acredito que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público vai aceitar um contrato desse. Então, eu penso que nós vamos fazer a nossa parte, né? Como vereadores, vamos encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, se caber aí uma ação popular, e aí eu convoco a comunidade para que a gente possa fazer isso aí, um abaixo-assinado, dizendo que a comunidade é contrária a isso, e aí cada um vai pega os seus líderes de bairro e vamos fazer um abaixo-assinado pedindo para que isso não aconteça, porque afinal de contas é um grande desperdício do dinheiro público isso que está acontecendo na nossa cidade. Muito bem. Presidente, com relação à questão ainda, falando um pouco, eu recebi aqui algumas informações, a questão do esporte, que é a sua área, o atual delegado de esporte, que era o ex-presidente do José Bonifácio Esporte Clube, o senhor tem contato com ele? O senhor pediu algumas informações sobre o que está sendo feito, né, com relação à área lá na delegacia de esportes, não? Eu não tive contato com o Irineu ainda. Não ouvi, não sei se ele está trabalhando ou não. É uma pessoa assim que eu tive relacionamento, tenho uma certa amizade, e sem conversar com ele, eu vou preferir não comentar a respeito do trabalho dele, porque eu não tive esse contato com ele, entendeu? É uma pessoa que eu tive contato, então eu prefiro não ser injusto e de repente falar alguma coisa que eu não saiba, por respeito ao contato que eu já tive com o profissional e amigo Irineu, né? A gente sabe que o pessoal do José Bonifácio tem algumas broncas do Irineu por conta do José Bonifácio Esporte Clube. Eu respeito. Acho que o José Bonifácio Esporte Clube ele deve ser dirigido por pessoas de José Bonifácio. É uma opinião minha. Eu acredito que até uma parceria ela pode ser até bem-vinda, mas desde que o comando não saia da mão de pessoas da cidade de José Bonifácio. Afinal de contas, é um time caseiro, né? A gente tem mais prazer em saber que a diretoria é prata da casa. Eu me lembro a época aí do Valdecir Urbano, né? O carinho que o Valdecir, né, Sérgio, tinha por aquele time, e eu acredito que a presidência deva ficar sempre com pessoas de José Bonifácio para dirigir o José Bonifácio Esporte Clube. A sessão da Câmara ontem, 95% foi sobre a questão do aluguel do prédio onde funcionava o supermercado Dionísio. E, aliás, vou voltar nesse assunto, porque foi muito colocado pelo vereador Osmar, principalmente Osmar Isaac Pereira, e depois essa preocupação dele foi diluída aos demais vereadores, a questão do que pode ser feito com o atual prédio onde funciona o Paço Municipal, caso o prefeito consiga a mudança para o local novo, o que vai ser feito com aquele local que é da década de 50, até o vereador pediu para que fosse tomada alguma providência com relação ao tombamento daquele prédio, para que, de repente, num ato falho de alguém da prefeitura, esse prédio possa ser danificado ou possa mudar a estrutura original do prédio. E o Osmar colocou essa preocupação com relação a isso na sessão, presidente. Também deve ser sua preocupação, né? Muito bem colocado pelo vereador Osmar, Marcos. A gente entende que... E justamente por isso que nós precisamos de requerimento, nós precisamos de respostas, porque nós não sabemos o que vai ser feito. Vai ser mudado o Paço Municipal? E aquele prédio que foi gasto dinheiro há pouco tempo, né? O ano passado, final do ano retrasado, começo do ano passado, foi gasto dinheiro naquele prédio, no prédio ao lado, foi locado, foi feito obras no prédio ao lado, foi trocado o telhado, e a gente enxerga assim com bastante preocupação. Afinal de contas, é um prédio histórico da nossa cidade. O Osmar falou de fazer um tombamento. Eu acho justo e necessário esse tombamento e dizer que sou totalmente a favor dessa questão. Eu gostaria de dizer aos ouvintes que estão hoje assistindo, e a gente está muito relutante em falar
nesse assunto, que eu acho que é um assunto de extrema importância e é o assunto do momento. Temos vários outros assuntos aqui para comentar, mas infelizmente o programa só tem 1 hora e a gente precisa tirar todas as dúvidas da comunidade a respeito desse contrato. Então, por isso a gente acaba tocando no assunto. Tanto que nós falamos e não havíamos falado do prédio da prefeitura, do que seria feito com ele e que nós não sabemos. E a questão do tombamento, que o Osmar colocou ontem, colocou muito bem, eu acho extremamente necessário a gente ver a possibilidade de ser feito um tombamento. Afinal de contas, um prédio histórico que deve ser cuidado, é patrimônio de José Bonifácio, né? Há quantos anos a prefeitura é naquele local. Então a gente tem que tomar cuidado demais quando se trata de uma questão como essa. Outra coisa que nós não colocamos, Sérgio, Sérgio, vai ter despesa para fazer mudança. Foi colocado ontem. Verdade. Quanto vai ficar? Essas mesas que vão mexer, vão quebrar, móveis vão quebrar, internet precisa passar, telefone precisa... Qual será o valor dessa despesa de mudança de locais? E de que pasta vai sair, né? Exatamente. Outra coisa que eu coloquei ontem é que não é previsto no PPA, que é o Plano Plurianual. Quando eu entrei, foi sempre colocado que precisa constar no Plano Plurianual para fazer certo tipo de contrato. O Plano Plurianual sequer está aprovado e aí faz um contrato para 5 anos. Eu não consigo entender. São algumas incoerências e, de novo, eu vou dizer, por conta disso, a Câmara Municipal, através do presidente e seus vereadores, estaremos denunciando ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que esse contrato seja muito bem visto por esses órgãos. Bom, para não fugirmos da pauta, também foi votado e aprovado o projeto de lei 17/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$400 mil para cobrir despesas com pagamentos de sentenças judiciais trabalhistas de pequeno valor transitadas em julgado no ano de 2020. São os famosos precatórios, né, presidente? São os precatórios, são ações que a prefeitura vem sofrendo. Eu participei da audiência pública, da última audiência pública. Para o ano que vem, os precatórios são ainda mais preocupantes, já tem uma previsão muito alta, não me lembro o valor, mas já são milhões de precatório. Então, bastante preocupante, Marcos. Alertar a comunidade também, com relação à audiência pública, que pela primeira vez nesses 8 anos, eu vi um déficit primário no orçamento. Para as pessoas que não sabem como funciona o orçamento, eu vou explicar. Déficit primário é quando a sua receita é menor do que a despesa que você já orçou para o ano seguinte. Ou seja, está previsto que nós vamos arrecadar o valor X e vamos gastar mais do que nós vamos arrecadar. Olha que loucura. Como vai ter que ser feito cortes. E num momento que a gente vai numa audiência pública e é colocado para nós que vai haver cortes, um contrato vultuoso desse, verdade, eu não consigo entender. Tá? E aí a gente fica relutante em falar disso, é porque a gente não consegue entender a ideia do prefeito municipal com relação a isso. Só que também é fácil, viu, Marcos? Você fazer um contrato, deixar para um outro, porque ninguém sabe quem vai ser o próximo prefeito. Ninguém sabe sequer quem são os candidatos, porque ainda as candidaturas não foram ainda efetivadas. E aí você faz um contrato de R$1.200.000 por 5 anos, coloca uma multa de 2 milhões, quer dizer, se o prefeito que entrar romper o contrato, melhor ainda para a empresa. Ela vai pegar o prédio de volta e pegar 800 mil a mais. Então, é algo vergonhoso, é algo que eu não consigo entender e não acredito que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai engolir um contrato desse. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa que você, a hora que você for locar uma casa, no contrato, ela constar que você é obrigado a ficar lá 5 anos e se você sair da casa, você vai pagar 80% a mais do valor da casa para sair. Entendeu? Aí, qualquer um quer, né? Não dá para entender, não dá para acreditar num contrato desse. É brincar com a nossa comunidade, é brincar com o povo de José Bonifácio. E o vereador Flávio ontem também citou uma questão
do contrato, onde diz que haveria, não vou citar exatamente as palavras que o vereador disse, que eu não me recordo exatamente ipsilíteres do que ele falou, mas que parece que havia já uma predisposição, né? Aquelas obras seriam necessariamente para aquele objeto. Então, quer dizer, dá a entender que já havia isso, tipo um pré-contrato, né? Ó, você vai fazer a reforma para a prefeitura. Foi isso que deu para entender. Isso, o vereador chegou a falar que parecia que já devia haver um contrato de gaveta, porque na própria causa lá está dizendo que o inquilino, né, vamos dizer assim, que já escolheu aquela forma, que estava sendo preparado daquela forma para aquele específico para aquele inquilino. Ou seja, me parece satisfazer os interesses do era algo locatário. já combinado há muito tempo, porque há quanto tempo está sendo feita aquela reforma? Então é algo lá de trás, e esclarecer a comunidade que nós só ficamos sabendo no mesmo momento que a população, ou seja, na sexta-feira, a hora que foi publicado no Diário Oficial. E frisar mais uma vez, palavras do vereador Flávio ontem, que ele acompanhou todos esses dias o portal da transparência e que não havia nada no portal da transparência até sexta-feira, quando saiu no Diário Oficial. E apareceu no portal da transparência apenas ontem à noite o contrato. Entendeu? Fica bem claro que foi algo assim muito escondido, não só dos vereadores, mas também de toda a população. E, por conta disso, mais uma vez, vou frisar, e não tem importância de me tornar repetitivo. Vamos fazer o papel da Câmara Municipal, denunciando ao Ministério Público e denunciando ao Tribunal de Contas. E mais um detalhe também, né, que foi falado ontem. A Câmara aprovou, os vereadores aprovaram, a Câmara também, por unanimidade, aprovou um projeto que regulamenta a locação de prédios públicos. Esse projeto foi aprovado, o senhor mandou o autógrafo para a prefeitura, o prefeito não sancionou, não transformou em lei e fez o contrato com data retroativa o autógrafo, a data do autógrafo, que é quando o presidente manda o projeto para o prefeito sancionar. Quer dizer, também é um indício. Marco, muito bem lembrado, né? Você vê, a gente comenta, é que a gente acaba se atentando Esse assunto tem ramificações para todos os lados. Mas, né? A gente se atentou à sessão de ontem e acabou se esquecendo de um detalhe primordial, que aí demonstra a verdadeira má-fé desse contrato. Porque, afinal de contas, a Câmara aprovou um projeto na semana passada com relação justamente a esse assunto. E, antevendo isso, e antes de sancionar um projeto aprovado já pela Câmara, para a comunidade entender, a Câmara ela aprova, vai ao prefeito para ele sancionar ou não, né? Se ele não sancionar, vai votar essa lei para a Câmara Municipal, para o presidente da Câmara promulgar essa lei. E ele, na má-fé, não sancionou, fez o contrato com data retroativa, demonstrando aí, eu acho que tá mais do que na cara, a má-fé desse contrato para... não vou dizer enganar, mas eu prefiro não falar o nome que eu acho para não me comprometer. Para encerrar, falar um pouquinho a respeito da questão da transferência da Polícia Militar para o prédio onde funcionava o antigo fórum, né? Nós vimos imagens ontem que o vereador Fábio Peão colocou no telão da Câmara. O senhor estava presente na visita com os comandantes da Polícia Militar e essa mudança, então, vai se concretizar. Até que, enfim, vai se concretizar. Dizer que foi uma luta muito grande desde o primeiro mandato, né? A gente sempre em busca desse prédio para a Polícia Militar. Afinal de contas, num local estratégico, onde era o fórum, né? O antigo fórum. É um local bastante amplo. Existem projetos aí que vai beneficiar muito a comunidade, como, por exemplo, o monitoramento de ruas de nossa cidade. E agora, naquele espaço, existe essa possibilidade, deve acontecer, então a comunidade só ganha com isso. Dizer que eu, o vereador Osmar e o ex-prefeito Dilmo, atual vice-prefeito, estivemos na Secretaria de Segurança Pública atrás desse projeto, né, dessa troca de prédio. Existe um trabalho do vereador Fábio Peão, existe um trabalho do vereador José Fachin, do vereador Aldo, de alguns vereadores também da outra legislação, de alguns vereadores
dessa legislação. Dizer que o pai da criança não é um só. Agradeço aí o deputado Tamar Borges, o deputado Campos Machado, o deputado Orlando Bolsoni, todos tiveram alguma influência nisso. Eu pedi o Paulinho da Força porque ele intercedesse também com relação a isso. Todos, de alguma forma, ajudaram. Então, na verdade, não existe um pai só da criança, várias pessoas trabalharam para que isso acontecesse. E o mais importante, Marco, é que quem vai ser beneficiado é a comunidade. Tá? Quem fez, quem deixou de fazer, isso é o que menos importa agora. O importante é que o prédio da Polícia Militar, essa semana ainda, me parece, estará funcionando no antigo prédio do Fórum. Acredito que é um lugar bastante estratégico, bastante importante e que a comunidade tem muito a ganhar com isso. Eu desejo à Polícia Militar uma boa sorte através do seu capitão Ocune, né? Um abraço ao Ocune e a todos os sargentos, soldados, tenentes da nossa companhia. Boa sorte no prédio novo e a nossa comunidade agradece aí o trabalho da Polícia Militar. Presidente, obrigado aí pela presença, muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Faltando aí 1 minuto e meio para encerrarmos o programa, quero deixar aqui a satisfação de tê-lo entrevistado novamente e que possamos aí fazer novas entrevistas com o presidente, com os demais vereadores, sempre no objetivo claríssimo de deixar a população cada vez mais bem informada do que acontece na Câmara Municipal. Muito obrigado. Marco, eu que agradeço. Assim, só para finalizar, eu agradecer a troca das lâmpadas lá da Pracinha do 8, que eu pedi na outra sessão, agradecer a limpeza lá do Terra Nossa, né, da entrada, dos canteiros, da praça, foi um pedido meu na semana passada. Então, muito obrigado aos setores da Prefeitura que fizeram. Eu gostaria aí de parabenizar o trabalho de toda a equipe da Sona Linguanoto, da Assistência Social, pelo trabalho que vem desenvolvendo com essas famílias que estão precisando de auxílio nesse momento. Então, o que é bom a gente elogia, né? O trabalho do Eduardo Benites, secretário de Saúde, que vem fazendo um excelente trabalho na saúde. Aqui não tem só crítica, tem elogio para o que está sendo bem feito, assim como eu elogiei a Sônia, o Eduardo, o Paulo Márcio, quando estava à frente do esporte. Agradecer a toda a comunidade pela participação, deixar um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem, vamos encerrando então o programa desta terça-feira, voltando semana que vem com mais entrevistas aqui no Cidade em Pauta. Obrigado ao Sérgio, ao Francisco, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos semana que vem. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.